Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Monday Night Raw do dia 23 de março de 2026. A gente vai ver a confusão que aconteceu entre CM Punk e Roman Reigns. A gente também vai ver os Usos se metendo nessa história. Vamos ver algumas lutas interessantes com histórias seguindo para a WrestleMania e também veremos o que aconteceu com Brock Lesnar e Oba Femi. Os dois se estranharam de novo no ringue. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, assista esse vídeo do começo ao fim para que você se mantenha informado, já que estamos a apenas 25 dias da WrestleMania, beleza? Então vem com a gente e vamos para mais um resumo do Monday Night Raw, que começou com sim o Brock Lesnar e o seu advogado Paul Heyman, né? Os dois vieram para o ringue e aí o que aconteceu? Depois de eles darem uma recapitulada no que tinha acontecido na semana passada, o Paul Heyman entrou com o Brock Lesnar com a camisa nova, né? Com essa frase aí, FA, F5. Enfim, o Paul Heyman ele chega e fala que o Oba só levou vantagem na semana passada porque o Lesnar ele havia acabado de destruir cerca de 20 homens mascarados que o Seth Rollins havia trazido para o ringue. Então ele disse: olha, o Brock estava cansado, não teve como se defender depois de estar tão cansado, e aí foi por isso que o Oba acabou com a raça dele. O Heyman insistiu que aquilo não voltaria a acontecer e tratou o Oba como um superestimado. Chegou a chamar de forçado, tá? Overhyped. Chamou o Oba Femi de forçado. Tem uma galera que concorda aqui no Brasil. Esse pessoal tá meio doido, mas enfim. O que aconteceu é que o público inteiro mega hypado, gritando o Oba o tempo todo, o que fez o Paul Heyman falar que estava irritado. Mas aí, depois de um tempo, cara, depois que o Paul Heyman disse, basicamente, que o Brock Lesnar não tinha conseguido enfrentar o Oba Femi porque havia sido injusto, o Oba Femi resolveu vir pro ringue e se confrontar o Brock. Agora não tem mascarado nenhum, né? Então o Oba Femi veio, o público surtou, o Oba veio pro ringue, os dois se confrontaram, ficou um de frente pro outro. Imediatamente Brock Lesnar levantou o Oba para mandar o F5, o Oba escapou, mandou ele nas cordas e jogou ele para fora do ringue com um clothesline devastador. E o Brock Lesnar ficou com dois olhos deste tamanho, porque ele não conseguiu prever que isso ia acontecer. Agora, meu amigo, o Oba Femi tá com duas seguidas em cima do Brock Lesnar e dessa vez não teve desculpa, não teve mascarado para poder cansar o Brock Lesnar. Vai, cara, assim, claramente a WWE tá mandando um hype absurdo no Oba Femi. É óbvio que não vai continuar até a WrestleMania. Ah, tá, isso aí é evidente que o Brock vai mandar um F5 no Oba Femi até lá. Agora, o que vai acontecer na WrestleMania é outra história. Vamos ver se vai ser uma luta só ou se de repente vão ser duas ou três. Se forem duas ou três, é possível que o Brock vença na WrestleMania. Mas se for uma luta só, meu amigo, eu acho que o Oba Femi vai estraçalhar com o Brock Lesnar para alegria de uns e outros aí que não gostam do homem. Depois disso, tivemos a primeira luta da noite, foi uma luta pelo campeonato de duplas entre a Division e os campeões, os Usos, tá? E essa luta, ela foi interessante, foi uma luta bem parelha entre as duas duplas, até que o Paul Heyman deu o soco inglês na mão do Logan Paul para o Logan Paul poder interferir. O Austin Theory chamou a atenção do juiz quando o Logan Paul estava pronto para poder usar o soco inglês. O LA Knight apareceu, tirou o soco inglês da mão do Logan e jogou para o Jay, que já estava surtadão. E aí o Jay surtadão pegou o soco inglês e deu na cara do Austin Theory na frente do juiz. Resultado, desclassificação. Então, vitória da Division por desclassificação, mas os Usos saíram por cima. O Jimmy Uso não gostou nada do Jay ter perdido a cabeça e com isso a Division, teoricamente, manteve a possibilidade de lutar pelo título de novo. Inclusive, depois, mais para frente no show, o Paul Heyman pediu para, conversando com o Adam Pearce, pediu que a Division enfrentasse os Usos de novo semana que vem no Madison Square Garden, a meca da WWE nos Estados Unidos, a casa da WWE nos Estados Unidos, onde eles sempre fazem show bom numa Street Fight. Então, vamos ver Usos e Division numa Street Fight no Madison Square Garden em Nova York na semana que vem. Eu tenho certeza que vai ser um showzão. A luta teve 7 minutos, eu dou 2 estrelas e meia. Não vou dar mais nota por causa da desclassificação. E se alguém está se perguntando aí
qual foi o golpe que o Jey Uso boteou dessa vez, e não teve nenhum. Até o spear dele foi legal. Agora nós vamos falar sobre Becky Lynch, né? Becky Lynch veio para o ringue para mandar uma promo sobre AJ Lee. Ela primeiro reclama das vaias e acusa o público de idolatrar alguém que abandonou a luta livre por uma década, enquanto ela mesma teria se afastado apenas por 10 meses para poder ficar com a família. A Becky disse que saiu de cena porque as pessoas já estavam cansadas de vê-las vencendo títulos e que desde sua volta foi ela quem transformou o Campeonato Intercontinental Feminino no mais importante, apesar de que ela poderia ter vindo para o Mundial, mas veio para o Intercontinental. Ela também tenta enquadrar a AJ como representante da antiga Era das Divas, dizendo que ela própria foi quem enterrou este período. Vou falar para vocês, foi uma bela promo. Comentários no Sincerão da Galera. Se vocês quiserem meus comentários sobre essa promo, mandem aí seus comentários aqui embaixo para a gente poder ir para o Sincerão da Galera e poder debater um pouquinho mais sobre essa promo. Enfim, a AJ Lee veio para o ringue, ela sentou, se colocou de pé ali na mesa dos comentaristas, né? Deu uns fora lá na Becky Lynch. Becky Lynch deu linha na pipa rapidinho, foi parar lá no meio da plateia. E aí ela disse que toda vez que ela esteve frente a frente com a Becky, ela dominou a Becky completamente. Ela disse que talvez precisasse humilhá-la mais uma vez e fazê-la desistir no maior palco de todos, e aí anunciou que colocaria o seu título em jogo contra a Becky Lynch na WrestleMania. E isso faz a Becky falar que ela caiu na sua armadilha e que ela iria aniquilar com a AJ no maior palco de todos e deu as suas boas-vindas ao Big Time. Foi uma bela disputa de promos. A AJ saiu por baixo dessa vez. A Becky Lynch foi sensacional no microfone e setou a luta das duas para a WrestleMania. Eu gostaria que tivesse uma estipulação, a gente não sabe se vai ter. A WWE vai colocar estipulações em algumas dessas lutas aí. Vai ser interessante ver o que a WWE tem aí para AJ e Becky Lynch na WrestleMania. Se vai ser mais uma luta ou se vai ter estipulação nela. Depois disso, nós tivemos um segmento de bastidores, ainda com os Usos, conversando com o LA Knight, que ainda está sem luta para a WrestleMania, tá? O LA cruzou com os Usos e alfinetou o Jay, falando que ele estava começando a agir igual o Roman Reigns, estava começando a falar igual o Roman. O Jay, ele leva a observação para o lado pessoal, enquanto o Jimmy tenta acalmar o irmão e avisa o LA Knight para tomar cuidado quando falasse da família deles. E aí o LA apenas dá uma risada e fala, novamente vocês estão começando a aparecer o próprio Jey Uso, tá? Então foi o próprio Roman Reigns, tá? Então, assim, foi interessante. É engraçado essa dinâmica do LA Knight com os Usos, né? A gente não sabe no que isso vai dar, se vai dar em alguma coisa para a WrestleMania, mas é algo que a gente vai ter que pensar aí e ver o que pode rolar, porque tá estranha essa situação. Não sei se eles estão querendo colocar o LA Knight nessa história de alguma forma. Não sabemos, vamos ver. De repente vão colocar ele como juiz convidado da luta dos Usos contra a Division na WrestleMania, tá? E aí tinha gente falando que o LA Knight poderia ir pra Division e tal. Cara, eu não duvido de nada com relação à WWE. Eu acho muito incoerente de roteiro botar o LA Knight na Division. Mas, cara, sei lá, a WWE inventa umas coisas que a gente até prefere ignorar. Depois disso, tivemos a segunda luta da noite. Foi uma luta entre Devon Evans e Grayson Waller. E eu devo dizer, Grayson Waller, ainda insisto, é um dos lutadores mais subestimados da WWE. O cara, ele manda bump pra tudo que é lado. O cara voa pra tudo que é lado. Ele tem golpes muito interessantes. O grande problema dele é que a WWE não consegue acertar a persona dele. Ele tem uma persona daquele cara meio chatinho e tal. Essa persona não tá colando. Talvez tivesse que mudar essa coisa do Grayson Waller Effect e tal. O cara tem que dar algum jeito. Porque no ringue o cara é bom. E ele mostrou isso mais uma vez. Inclusive, no final da luta, ele tomou uma huracanrana da terceira corda. Ele e o Devon Evans ficaram na terceira corda. O Devon aplicou uma huracanrana dele de lá de cima. E o Grayson pôde de lá de cima se estabacando no ringue. Não é a primeira vez que o Grayson Waller toma uns bumps muito altos desses, tá? No passado ele já teve situações parecidas. E aí, logo depois disso, dessa huracanrana absurda, o Devon Evans mandou o Old Cutter para 3. Vitória de Devon Evans, 9 minutos de luta, 3 estrelas e 75, tá? A nota só não foi melhor por causa do tempo. Muita gente deu 4 estrelas. Se tivesse sido uns 12 minutos, eu teria dado 4 estrelas. Tá? Vou dar 3 estrelas e 75. Foi sensacional a luta.
E depois, num segmento, numa entrevista com o Byron Saxon, durante o intervalo, o Javon Evans disse que ele estava pensando na WrestleMania e que gostaria de ir para o campeonato intercontinental. Então é aquela história que a gente viu, uma notícia recente de que o Javon Evans pode ser colocado nessa luta pelo campeonato intercontinental. Tá cheirando a luta de múltiplos lutadores. Vamos ver o que a WWE vai aprontar. Faltam apenas 3 Monday Night Raws para eles darem um jeito nesse negócio, hein? Vamos lá, WWE, acelera aí. Depois disso, nós tivemos um segmento em que o Paul Heyman ele procurou o Adam Pearce lá nos bastidores, do lado de fora da sala médica, e ele pediu para que o Adam Pearce oficializasse a luta de Street Fight no Madison Square Garden. O Adam Pearce concorda, mas depois, quando o Paul Heyman está indo embora, o Adam Pearce chega e fala: olha só, você pediu para conversar com o Seth Rollins, você vai conversar com o Seth Rollins, você vai agora para o ringue para conversar com ele. Então o Paul Heyman ele vai para o ringue, ele chama o Seth Rollins, né? O Seth ele vem com a sua máscara, não tem mais nenhum mascarado vindo com ele. E aí, quando o Paul Heyman chega, ele começa a falar um monte. E ele tenta desestabilizar o Seth Rollins, né? Vem um monte de policial para poder levar o Seth Rollins embora, né? Como se ele estivesse invadindo a arena. E aí, o Paul Heyman ele começa a esculhambar, falando que homens de família, homens da família dele resolvem problemas com ordens de restrição em processos, ao invés de resolver no braço, né? Ele também apela para o lado pessoal e ele fala que a esposa do Seth o deixaria e que ele acabaria criando a filha dele. Olha só, quando ele falou na pequena Ru, meu amigo, o Seth Rollins surtou e escapou dos policiais, porque assim, cara, policial, segurança, ninguém segura os caras na WWE, né? Tudo um bando de frouxo. O Seth Rollins veio para dentro do ringue e deu na cara do Paul Heyman, o que acabou fazendo ele sair algemado da arena, e o Paul Heyman ficou rindo da cara dele, porque e com aquela cara satânica dele, sabendo que ele tinha conseguido exatamente o que ele queria, que era mandar o Seth Rollins preso, né? Foi uma cena que foi interessante, prolonga a história, e aí é aquele negócio, quem é que vai salvar o desamparado Paul Heyman, né? A gente achava que ia ser o Brock Lesnar, mas agora o Brock Lesnar está se envolvendo com o Bafemi. Quem é que vai salvá-lo do Seth Rollins? A gente não sabe, mas deve ser o Bron Breakker. Tem notícias de que ele foi para o Performance Center e está indo para o Performance Center essa semana para ser avaliado para voltar aos rings, o que significa que ele pode voltar antes da WrestleMania. Se isso acontecer, Seth Rollins e Bron Breakker cravado na pedra, com certeza na WrestleMania. Se vai ter estipulação ou não, a gente vai ter que ver. Depois disso, a gente teve a terceira luta da noite, Kabuki Warriors versus Lara Valkyria e Bayley, uma luta pela divisão de duplas. Basicamente, no final, a Bayley e a Lara Valkyria venceram a luta. Foi uma luta bem interessante, a Kairi Sane acabou batendo de frente com a Asuka em alguns momentos e acabou tomando o Nightwing da Lara Valkyria. 9 minutos de luta, uma boa luta de televisão, 3 estrelas e 25, e depois nos bastidores a Asuka brigou muito com a Kairi Sane, mas muito mesmo. Falou que a culpa era dela, que a culpa de tudo era dela. Ela vai embora. Ela falou assim: você tem que dar um jeito de consertar isso, não sei o que. Ela vai embora. E aí o Sky aparece. E aí eu conversa com a Kairi e fala: Kairi, olha só, você não precisa aturar isso. A gente já teve nossas diferenças no passado, você não precisa aturar esse abuso que a Asuka está cometendo contigo. A Asuka dá um berro, a Kairi Sane fica lá surtada, bota a mão na cabeça e vai embora com a Asuka, mas chamou a atenção a Sky se metendo no bedelho nessa história aí. Tá cheirando a luta entre Io Sky e Asuka na WrestleMania pela guarda da Kairi Sane, tá? Tá cheirando Io Sky e Asuka pela guarda da Kairi Sane. Não sei se a Kairi vai entrar na luta e fazer uma triple threat, mas tá cheirando. Io e Asuka, eu tenho quase certeza que vai rolar agora. Eu tava na dúvida, a Io Sky se envolveu com a Raquel Rodrigues, mas a notícia é de que a Io e a Raquel vão se enfrentar na semana que vem no Madison Square Garden. Então eu acho que eles vão matar essa fieldzinha na semana que vem, e aí a gente vai ter Io, Asuka na WrestleMania pela guarda da Kairi Sane. Eu acho que é o que vai rolar. Depois disso a gente ia para a quarta luta da noite, luta pelo campeonato intercontinental, a revanche do Dominic Mysterio contra o Penta. O Dominic ele veio pro ringue com a Liv Morgan. Quando ele estava vindo pro ringue com a Liv Morgan, ninguém mais, ninguém menos do que Stephanie Vaquer apareceu e deu um piau na Liv Morgan, pegando ela e levando ela para os bastidores. Tá? As duas se arrebentaram nos bastidores, se arrebentaram ali no Titantron, até chegaram
Acho que foi a Liv que jogou a Stephanie no Titantron de uma forma que o Tron até deu uma piscada. Depois elas foram pro Gorilla Position e continuaram se estraçalhando até irem para os bastidores. Tá? Essa field continuando aí entre a Liv e a Stephanie. E assim, vai ser uma luta bem interessante, tá bem pessoal e bem violenta essa confusão. E aí, nessa altura da live, eu falei, cara, é isso que tá faltando pro main event. Tá? A gente tava reclamando, cara, o CM Punk e o Roman estão muito repetitivos, eles vão fazer o main event de novo, não é possível, terceira semana seguida, não é possível que eles vão ficar só com palavrinha, né? E até agora não falaram do raio do cachorro do CM Punk, isso me deixa ainda mais bolado. Mas enfim, a confusão, a treta continuou, e aí nós fomos pra luta, o Penta contra o Dominique. Sendo que aí foi engraçado porque essa confusão aconteceu, e aí foi pro intervalo. Durante o intervalo, o Dominique saiu e fez a entrada dele de novo, dessa vez acompanhado com o JJ McDonough. Cara, eu olhei e falei assim, não é possível que eles vão repetir a entrada do Dominique. Assim, cara, eu achei muito engraçado o Dominique fazer duas entradas, né? Era mais fácil ter simplesmente tocado a música do JJ e ele ter vindo, mas não, o Dominique saiu e voltou com o JJ McDonough. JJ que inclusive estava ali com os seus cabelos sedosos, né? Deve estar usando o mesmo shampoo de crina de cavalo que o AJ Styles usava. Inclusive, tinha muita gente que tava falando assim, por que isso? O AJ Styles está no ringue? Que mulher é essa que tá apanhando aí? Era o JJ McDonough com seus cabelos sedosos. Enfim, a luta estava rolando normalmente, o JJ começou a atrapalhar, e aí, quando o Dominique estava para ganhar a luta depois da roubalheira do JJ, o Finn Balor apareceu, a música dele tocou, e ele veio pro ringue, né? Ele acabou causando esse salseiro aí, atacou o Dominique, atacou o JJ McDonough e depois expulsou os dois do ringue e acabou mandando aí a voadora e o coup de grace no JJ. Tá? No final das contas, a vitória foi do Penta, né? E foi uma luta de 8 minutos que eu vou dar 3 estrelas, tá? Eu acho que foi uma boa luta, mas é importante que a gente diga que o Penta ele acabou ganhando graças aí a essa ajuda do Finn Balor, que facilitou a vida. O Penta ganhou com o rolamento da morte, se eu estou bem lembrado. Mas o fato é que Finn Balor e Dominique deve acontecer. O Finn Balor ele chegou, fez assim no corner, não chegou a apontar para o símbolo da WrestleMania, mas ele chegou a fazer assim. Então esses dois vão se engalfinhar aí e com certeza vai rolar alguma coisa na WrestleMania. Se eles vão ser inseridos no cenário do campeonato intercontinental ou se eles vão fazer uma luta apartada, a gente vai ter que aguardar para ver. Para terminar o show, nós tivemos o segmento do CM Punk e do Roman. E aí o pessoal falou, cara, não é possível que vai ser mais do mesmo. Né? Não é possível que vai ser mais do mesmo do CM Punk falando um monte, o Roman Reigns vindo falando um monte, e aí alguém fala alguma coisa e dá um tapinha na cara do outro. Pois bem, não foi a mesma coisa. O CM Punk veio pro ringue, começou lembrando do aviso do Jimmy, porque o CM Punk estava vindo no Gorilla Position, o Jimmy Uso interrompeu ele e falou, tu toma cuidado. Toma cuidado com as suas palavras, porque senão a treta pode rolar. E aí ele falou que o Roman Reigns estava a caminho da guerra, né? E aí o Punk chegou e falou, olha, eu imagino que assim, eu devesse medir as palavras por conta do aviso do Jimmy, mas ele sabe que o público não queria isso, então ele saiu sentando a ripa no microfone. Ele disse que o Roman Reigns não consegue fazer nada sem os primos. Ele generaliza dizendo que ninguém naquela família consegue agir sozinho e chega a declarar que ninguém entre eles pode ser campeão mundial peso pesado sem ajuda. Em seguida ele fala sobre a provocação sobre a idade dele, ele pergunta para o público se ele é velho, o público começa a chamar ele de velho, e aí o CM Punk fala, realmente eu sou velho, eu admito, não tenho vergonha disso, tanto que tá aqui, ó, a minha barba grisalha, ao contrário do Roman que pinta a barba grisalha. Cara, quando ele falou isso, eu tive que rir, meu irmão. Tive que rir, meu. Chamou o Roman de velho e ainda por cima chamou de velho escondido. Porque o Roman pintaria a barba grisalha. Ele fala que ele é maluco, ele é um cara de meia idade maluco, que nem o Terry Funk. Falou que o Nolan Ryan estava ganhando, fazendo no-hitters no beisebol com 40 anos, que o Gordie Howe jogou hockey no gelo até 52 anos, então falou que pessoas atuaram até a idade avançada e que a idade é só um número, concluindo que ainda se sente o melhor do mundo. E ele também garante que na WrestleMania
seria o velho a derrotar o Roman. E aqui eu tenho que dizer isso, eu tenho que enfatizar isso, acho que foi o próprio Baba Ray Dudley que falou isso, que foi péssimo eles usarem essa história de velho na promo do Roman, porque se o Roman perder pro Punk, ele vai perder pra um velho. Então, assim, ele não ganha nada. Se ele ganhar, ele ganhou de um velho. Se ele perder, ele perde de um velho. Então, assim, ganhar de um velho não é vantagem nenhuma. Perder de um velho é humilhação. Então, assim, não fez sentido chamar o Punk de velho. Só vai prejudicar a vitória do Roman. Enfim, depois que aconteceu isso, o Jey Uso veio pro ringue, né? Ele começa a se exaltar, dizendo que o Punk estava falando demais sobre a família dele e propôs resolver tudo ali mesmo, na briga, na mão. O Punk aceita, chega a dizer que é um campeão lutador, bota o cinturão no chão e fala: quer me enfrentar? Quer me enfrentar por esse título? Então vambora, agora. Ele pergunta pra plateia se, ó, não tô vestido pra lutar não, mas a gente se enfrenta aqui, meu irmão. O Jay aceita e quando parece que os dois vão pra uma luta pelo campeonato mundial peso pesado impromptu, o Jimmy Uso aparece e fala: não, 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 você tá perdendo a cabeça, você tá perdendo o controle. Você tem que entender que o Punk já causou, o seu descontrole já causou uma desclassificação nossa hoje e que esse título aí é do Roman. É ele que vai pegar. O Punk é do Roman. A gente não pode, né, se meter com ele. O Jay não aceita. Ele fala assim: ah, eu não tô ligando pro que o Roman tá pensando. Ele nem tá aqui. Pois é, ele tava ali. De novo essa história, né, do Jay falando que não liga pro que o Roman quer, né? Teve aquela, não sei se vocês se lembram daquela promo, né, que tava o Sami com o Jay, o Sami falando que o Roman queria uma coisa, e o Jay fala: I don't give a damn about what the tribal chief says. E aí o Roman levanta a cara, virou meme isso, né? Isso foi lá na época da confusão lá da Bloodline. Então, de novo, o Jay com essa história, né? De que ele não liga para o Roman e para o que o Roman fala. O Roman aparece, fica irritado, entra no ringue e ele chega pro Jimmy e fala assim: cara, olha só, com todo o respeito do mundo, vou falar da forma mais delicada. Pega o seu irmão e some do ringue. O Punk, com um sorriso no rosto, provoca dizendo que eles deveriam ficar porque o Roman precisava de ajuda. E aí, meu amigo, é aquele negócio, né? Falou do Roman precisando de ajudinha, o Jay explode de vez, parte pra cima do Punk. O Punk acerta ele com o microfone e aí, quando isso acontece, o Roman finalmente desperta do seu torpor e manda um Superman Punch no CM Punk. O Jimmy e o Jay vão embora do ringue com o Roman, só que o Jay ele começa a falar pro Jay assim: olha só, o Jay começa a falar pro Roman: o Roman, vai lá e manda brasa, termina o serviço, acaba com a raça dele. O Roman vai e faz exatamente isso, manda um spear cabuloso pro CM Punk, ensinando para o Jey Uso como é que se faz um spear, né? Que a gente sabe que o spear do Jey Uso é medonho. O Roman foi lá e ensinou para ele como é que se faz um spear, ele acertou e dividiu o Punk ao meio. Só que a coisa não terminou por aí. O Roman pegou o Punk, começou a jogou ele no degrau do ringue, jogou ele no poste do ringue, e aí depois, cara, ele simplesmente pegou o Punk e mandou um shield bomb, um power bomb na mesa, e a mesa implodiu, tá? Depois ele ainda deu um espial na cabeça do CM Punk. Os oficiais finalmente, depois de assim 500 anos, os oficiais arrastaram o Roman pra longe do Punk. E aí o Punk chegou, ficou rindo da cara dele, falando que não era ele que precisava de ajuda, dando a entender que era o Roman que estava precisando de ajuda, porque tá surtadão. Com isso, o nosso show terminou de forma bastante explosiva. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que esse segmento ele ajudou a dar uma amarração ao show que estava meio estranho, porque as lutas todas foram curtas. Mas depois de um tempo, já na nossa resenha pós-live, eu percebi que o que a WWE estava fazendo nada mais nada menos é do que tentar diminuir um pouco a intensidade das lutas, tentando salvar ao máximo os lutadores para a WrestleMania, já que a gente tem tido vários casos de lesões recentes. Então a WWE deve ter chegado e deve ter falado assim: olha só, gente, olha só. A WrestleMania tá na esquina, ninguém precisa surtar e fazer loucura no ringue. Só que não avisaram pro Grayson Waller e pro Javon Evans. Mas o restante, claramente, estava fazendo as lutas em quarta marcha e eu particularmente não me importo. Se todo mundo chegar inteirinho na WrestleMania e na WrestleMania os caras destruírem, pra mim tá valendo. Então, assim, todas as lutas foram de menos de 10 minutos, não deixaram de ser boas, mas podiam ser melhores? Obviamente. Pra mim,
o show teve nota 7,5. Ele foi um pouco acima da média por conta das histórias que a gente viu. A gente viu o Bafemi enfrentando o Brock, a gente viu a Becky Lynch mitando pra cima da AJ no microfone, vimos essa treta toda no main event e também tivemos 4 lutas boas de suporte, então por conta disso o show foi legal. E ainda por cima tivemos hilaridade de Danhausen, que não só ele zicou o Grayson Waller de novo, mas ele zicou o iShow Speed que estava de bobeira lá no show. Eu imagino que o iShow Speed vai aproveitar isso para fazer uns videozinhos no canal dele dizendo que ele tá com azar por causa do Danhausen que zicou ele. De forma, assim, por mim, o show foi bom e semana que vem, Monday Night Raw, Madison Square Garden, eu sempre repito isso aqui. Show da WWE no Madison Square Garden é sempre um show especialíssimo. É quase como um mini PLE. Então, com certeza vocês vão querer ficar ligados porque vai ter treta da boa nesse show. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês quiserem participar do Sincerão da Galera, onde eu reajo os comentários de vocês, comentem neste vídeo aqui embaixo, o que vocês acharam do Monday Night Raw. Lembrando, um tópico, um tema por comentário, de 2 a 3 linhas, para que eu possa ler e reagir no nosso vídeo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, não deixem de assistir, muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima, e hoje à noite, live da NXT aqui no canal, fiquem ligados.